Então, galera, boa noite a todos. Desejar a vocês um excelente retorno de férias, bacana. Dizer que a gente vai ter esse segundo semestre um pouco corrido, já se preparando aí para o Enem, já passando aí por essas aventuras da física. Mas a gente sabe que o segundo semestre é realmente um pouco mais corrido. O vestibular já é agora no finalzinho de novembro, né? Então a gente também tem Copa do Mundo e outros eventos no país. Mas a gente vai fazer rapidinho aquela revisão hoje de corrente elétrica, da parte de potencial elétrico, tudo para a gente conseguir, né, fazer um aproveitamento melhor durante esse segundo semestre. Essa primeira aula, como eu sei que vocês estão enferrujados, foram aí 20 dias de descanso total, a gente vai dar uma revisadazinha nas partes principais de corrente e resistor, que são as partes que eu acho que são mais cobradas no exame, tá bom? No Exame Nacional do Ensino Médio. E aí, a partir da próxima semana, a gente realmente começa assunto novo, aquela parte de Kirchhoff, de ponte que a gente estava vendo no semestre passado, no finalzinho do semestre passado, beleza? Então, a gente vai dar essa corridinha aí durante esse segundo semestre. Bacana? Então, vamos para frente aqui, para a gente continuar nessa revisão em relação ao que a gente vai estudar na aula de hoje. Bom, a aula de hoje, a gente tem como principais pontos falar sobre efeitos de corrente elétrica, potência elétrica, energia elétrica e resistores, tá bom? Além sempre das nossas questõezinhas para que a gente possa revisar, que a gente possa fazer as questões que, claro, o sistema avaliativo que vai ser imposto a vocês, o Exame Nacional do Ensino Médio, e as provas que a gente vai fazer também, são questões de conta, são questões de marcar a letra A, B, C, D ou E, são questões que a gente não pode deixar de exercitar, beleza? Então, vamos lá. Efeitos de uma corrente elétrica. A corrente elétrica é simbolizada pela letrinha I, certo? E ela é o fluxo ordenado de elétrons. Quando eu tenho um sistema, deixa eu pegar bem aqui um exemplo de fio, né? Que a gente pode ter dentro desse sistema. Você tem um fio. Quando você tem esse fio, ele pode ser percorrido por um fluxo ordenado de elétrons, beleza? Pelo um fluxo de elétrons. E tudo que é fluxo, gente, tudo que é fluxo tem a ver com o nível de transporte do determinado fluxo. Por exemplo, um fluxo de A é o transporte da massa de A dentro daquele meu sistema. Um fluxo marítmico, né? É um fluxo ali, uma corrente marítmica. É um fluxo de água que é levado de um ponto ao outro. Bom, e a corrente elétrica é a mesma ideia. A corrente elétrica, você tem um ponto mais e um ponto menos, né? Para aquele meu sistema. E de um ponto para o outro, eu tenho um movimento ordenado de elétrons. Eu tenho um fluxo de elétrons, né? Lembrando aqui que eu estou falando da corrente convencional. Existe a corrente real, que é o sentido contrário. Mas, para se igualar com o campo elétrico, a gente trabalha essa corrente como sendo uma corrente convencionada, beleza? Que seria o valor de I aí. Certo? Então, vamos levar essa ideia adiante. Uma corrente só é gerada através de uma DDP. O que gera uma corrente elétrica? Uma corrente elétrica ela é gerada por uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial elétrico. E o que é essa DDP? O que é essa diferença de potencial? Bom, essa diferença de potencial é quando eu tenho dois pontos que levam energia de um para o outro. Exemplo, existe a DDP gravitacional, que é o que gera, por exemplo, uma cachoeira, entende? O que gera uma cachoeira? É a diferença de potencial gravitacional que faz com que eu tenha um fluxo ordenado de água. Então, eu tenho um ponto mais alto da cachoeira e um ponto mais baixo da cachoeira, e aquele fluxo ali gera uma diferença de potencial gravitacional. Quando eu tenho essa DDP elétrica, essa diferença de potencial elétrico, eu estou falando que um ponto é mais positivo do que o outro. Você consegue ver isso claramente numa pilha. A pilha, ela tem um polo positivo e um polo negativo, não tem? Não tem essa parte de polo positivo e negativo na minha pilha? Pois pronto, é a mesma ideia. Aquele polo positivo e negativo não é dizendo que um polo é extremamente carregado ou está extremamente negativo, não. É só dizendo que, vamos supor, você tem uma
pilha de 1,5 volts. Quer dizer que entre o polo menor e o polo maior da minha pilha, eu tenho 1,5 volts de diferença, saca? É justamente isso que a questão quer te dizer. Tá, e a corrente elétrica é gerada por esse fluxo ordenado de elétrons, tá bom? Então, como é que eu faço para calcular uma corrente elétrica enquanto isso? Bom, uma corrente elétrica é calculado pela quantidade de carga elétrica que passa em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, uma corrente elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo intervalo de tempo necessário para que ela exista. Bacana? E ele também possui uma unidade. Qual a unidade da carga elétrica, da corrente elétrica? A unidade da corrente elétrica é o ampere. Ampere, né? Aí, por quem quer chamar assim, simbolizado aí por um A maiúsculo, tá bom? Seria aí o valor do ampere, quando eu tenho essa relação. Bacana. E aí eu tenho essa minha unidade proporcional àquele sistema. Tá. E aí ele tem alguns efeitos da corrente elétrica, né? Efeitos que são facilmente visíveis para uma corrente elétrica dentro de um sistema. Bom, a corrente elétrica tem 5 efeitos possíveis. Efeito magnético. Toda corrente elétrica gera campo eletromagnético, né? A gente viu isso lá na bobina, lá nos ímãs, né? Quando você tem essa situação. Joule, tá bom? Efeito energético, transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, são os dois tipos por enquanto, magnético e energético, que é o Joule. Fisiológico, a corrente elétrica produz contrações musculares. A corrente elétrica, você quer fazer medicina, né? Fica, poxa, onde é que eu vou usar isso aí? Se eu quero fazer medicina, Matheus. Bom, a corrente elétrica é usada, né, no meu sistema, no meu ambiente da medicina, também fisioterapia, fonoaudiologia, tudo isso a corrente elétrica é aplicada. Por quê? Porque o teu sistema, ele é uma bateria absurda, o teu corpo é um sistema de bateria muito grande. Então, toda a corrente elétrica que é proposta ao teu sistema tem algumas reações. Então, você tem na fisioterapia, por exemplo, você tem uma lesão muscular na fisioterapia, uma lesão em alguma articulação. Você faz um tratamento com carga elétrica, com corrente elétrica, entende? Quando você está, por exemplo, no sistema de pessoas que perderam o movimento, né, das pernas ou perderam força por causa de um acidente, a corrente elétrica também ajuda para você que tem espasmos musculares, seu músculo volte a adquirir força. Efeitos químicos, pilha e eletrólise, por exemplo, a pilha, a bateria do teu celular, a bateria do teu carro, todos eles são exemplos da tua moto aí, são exemplos de efeitos químicos para efeitos elétricos, né? Você tem essa sensação aí, essa transformação de um para o outro. Efeitos luminosos também, você tem uma excitação eletrônica em lâmpadas fluorescentes. A corrente elétrica passa por dentro dessas lâmpadas fluorescentes, como essa que você tem aqui no estúdio, e aí eles excitam os íons que estão ali perdidos e começa aquela movimentação iônica dentro do meu sistema, beleza? Então você tem esse tipo de movimento dentro daquele meu sistema ali, ok? Então, vamos em diante. A corrente elétrica, ela gera uma potência elétrica também. Seja EL, a energia elétrica fornecida por um gerador, ao consumida por um receptor ou por um resistor num determinado intervalo de tempo. A potência elétrica P, fornecida, né, para o meu sistema, no caso do gerador, ou consumida, no caso do receptor ou de resistor, é por definição. E aí eu chego na fórmula da potência elétrica. A potência é igual à energia elétrica sobre um intervalo de tempo. Lembrando o seguinte, que quando eu falo disso aqui, eu estou falando da energia elétrica de um sistema. A energia elétrica do meu sistema é igual a DDP vezes a minha quantidade de carga, tá bom? Certo. Isso aqui sobre o tempo. Então, a minha potência seria igual, se eu substituir isso aqui dentro, a minha potência vai ser igual a DDP vezes a quantidade de carga sobre o intervalo de tempo. Só que, obviamente, a gente acabou de ver no slide anterior, acabei de definir para vocês que a corrente elétrica é igual à quantidade de tempo, a quantidade de carga sobre o intervalo de tempo. Logo, a minha quantidade de carga
A minha quantidade de carga é igual a corrente vezes a variação de tempo. Então, quando eu pego e jogo aqui dentro, eu tenho o quê? A minha potência é igual a DDP vezes a corrente vezes a variação de tempo sobre a variação de tempo. E aí, quem é que eu posso simplificar? Tempo com tempo. Tchau. Então, a minha potência elétrica é dada pelo PUI, ou PIL, né? Se você quiser inverter aí, para facilitar lembrar, eu tenho que a minha potência elétrica é dada em PIL, que seria justamente a corrente vezes a DDP. Tá. Qual a unidade da potência elétrica? Qual a unidade da potência elétrica? Aqui na nossa própria figura que a gente pôs, você tem a unidade explícita na lâmpada, né? Você tem que a unidade desse cara é dada em quê? A unidade desse cidadão é dada em quê? Em watts, né? Watt, simbolizado aí por um W, né? Sempre lembrar dessa unidade aí para a potência de forma geral. Não só potência luminosa, que é o caso das lâmpadas, mas você tem a potência térmica, você tem potência mecânica. Então, tenha muito cuidado, porque potência sempre é dada em watts. Lembrando que essa potência é uma potência chamada de potência nominal. Toda vez que você for comprar uma lâmpada, você tem a voltagem nominal e a potência nominal. Na nossa figura, ele deu os dois. Ele deu a voltagem, essa lâmpada é para ser ligada no 220, e te deu a potência nominal, 100 watts. O que isso quer dizer? Significa dizer que, quando essa lâmpada estiver ligada em uma voltagem de 220, ela vai gerar uma potência de 100 watts. Bacana? Então, você tem essa relação aí. Beleza. Matheus, liguei a minha lâmpada numa potência que não é de 220. Ela não acendeu. Ela vai consumir energia elétrica? Ah, essa pergunta é muito boa. Por quê? Por causa do seguinte. Você tem um consumo de energia elétrica, independente da lâmpada acender ou não. Mas é um consumo de energia elétrica menor do que se a lâmpada tivesse acesa. Por quê? A lâmpada é feita para funcionar em 220. Você ligou ela na potência de 110. Ela vai brilhar, só que brilhar mais fraco. Ela não vai chegar a 100 watts de energia luminosa. Ela vai chegar numa energia menor. Vai chegar em 50? Não, não é proporcional, não é de 1 para 1. Ela vai chegar a uma coisa perto de 70, 80 watts de potência, mais ou menos. É uma espontânea. Bacana? Mas a gente não vai levar em consideração isso agora. Mas, beleza, liguei numa potência menor. Matheus, tirei de 110 e pus na potência de 40 watts. Ou 40 volts. E agora, a lâmpada acende? Não. A lâmpada não acende. Para a lâmpada acender, ela vai precisar de uma coisa um pouco menor que a metade dela. Ela é feita para trabalhar em 220. Se você ligar em 110, ela acende fraco. Em 100, ela acende fraco. 90, mais fraco. 80 para baixo, eu acho que ela já não acende, tá bom? Mas isso é conhecimento empírico. A gente aprende durante os cursos de engenharia. Beleza. Mas o que acontece, então? Ela não emite luz. Por quê? Porque a voltagem que ela está ligada é menor do que ela é feita para funcionar. Ela não vai emitir luz. Em compensação, ela vai emitir calor. Bacana? Ela vai emitir calor por quê? Porque apesar de não acender, ela emite outro tipo de energia, que é a energia infravermelha, que não depende de luminosidade, mas ela continua esquentando. Então a lâmpada ela consome sim energia elétrica, apesar de não acender. Bacana? Então ela vai consumir energia elétrica e vai continuar naquela parte ali de produção de calor. Então quando você tem uma lâmpada na sua casa e queimou, vamos supor, você tem aqueles interruptores duplos, né? Você liga, o interruptor de cima liga uma lâmpada, o interruptor de baixo liga a outra. Eu tenho essa mania, não sei você, se você é policiado a isso, mas quando eu acendo interruptores, eu acendo todos que estão lá. Se tiver dois, eu vou acender os dois. Se tiver três, eu vou acender os três. Se tiver só um, eu vou acender o único que tem lá. Mas isso é errado. Por quê? Você tem uma lâmpada que queimou e você nunca desbocou ela, não tirou ela do bocal de energia. Quando você liga, aquela lâmpada, apesar de não acender, ela continua gerando calor por estar queimada só na parte luminosa. Então, ela vai continuar consumindo energia elétrica. Bacana? Isso é importante você falar. Ah, liguei minha lâmpada numa voltagem maior do que a necessária. Liguei ela em 230, ela vai acender forte, muito mais forte do que o brilho de 100, né? E vai consumir mais também. Consequência dela é consumir mais. Liguei ela numa voltagem de 400, ela estoura. Ela recebe tanta energia que ela queima, tá bom? Justamente pelo fato dela estar trabalhando numa voltagem que não é feita para ela. Ela é feita para trabalhar em 220. Você ligou ela a 400, não vai dar certo, tá bom? Então,
Voltagens mais baixas, a lâmpada não acende, mas continua produzindo calor, então consome energia elétrica. Voltagem entre a metade e a ideal, a lâmpada acende, mas acende mais fraca. Voltagem ideal, a lâmpada funciona normalmente. Voltagem de uns 10% maior que a voltagem normal, né? Ela acende num brilho mais forte, tá bom? E consome mais energia. E voltagem acima desses 10% do normal, tá aí 220, né? 10% seria 22, daria, sei lá, 242 volts, mais ou menos. Acima disso, a lâmpada já queima, tá bom? Justamente pelo fato de você ter essa sensação aí de luminosidade maior e ela tá ligada a uma voltagem que não é a permitida para ela. Bacana? Essa é a primeira ideia que eu queria passar para vocês. E como é que eu calculo a potência de uma lâmpada? Bom, a potência de uma lâmpada, ela vai ter a parte do pio. Pio, potência, é igual a corrente vezes a DDP, que seria aquela parte ali de cálculo de potência elétrica. Bacana? Galera chegando aí, se tiver alguma dúvida, a gente pode mandar. Vamos ficar à vontade aí para tirar as dúvidas que vocês quiserem. Vamos lá. Beleza? Então, mesmo que vocês forem tendo dúvida, vocês vão enviando. Eu vou dando uma avançada aqui, qualquer coisa eu volto. E aí você tem as unidades de sistema para consumo elétrico, né? Você tem essa parte aí, quando você fala de consumo elétrico. Eu acho que todo mundo já viu essa tabelinha em aparelhos eletroeletrônicos, né? Essa tabelinha que se encontra à direita do nosso quadro, mas a gente vai dar uma conversadinha sobre ela já já. Mas vamos falar primeiro sobre as unidades do Sistema Internacional. Unidades de SI, Sistema Internacional. No Sistema Internacional, a energia é medida em joules, o intervalo de tempo em segundos. Então, a potência elétrica é medida em joules por segundo. E essa potência elétrica recebe o nome de watts. Então, o que é um watt? Um watt é 1 joule de energia. O que é um watt? Um watt é 1 joule de energia passando em 1 segundo, tá bom? Um watt é 1 joule de energia passando em 1 segundo. Uma unidade de energia muito utilizada é o quilowatt-hora, tá bom? Neste caso, a potência deve ser medida em quilowatt e o intervalo de tempo em horas. Por quê? Porque um aparelho eletroeletrônico, ele não vai consumir valores que são ditos baixos. Uma geladeira, por exemplo, ligada, ela não vai consumir 10 watts, ela vai consumir 20 watts, ela vai consumir uma quantidade de watts absurda, tá bom? 5.400 watts seria um exemplo aí, uns 3.000, 4.000, 5.000 watts. Só que quando você fala isso, para 1 hora é uma coisa. Olha quantas horas por mês a tua geladeira fica ligada. Se a tua geladeira fica ligada por 24 horas por dia, né? Você não tem um freezer, uma geladeira comum de casa, ela fica ligada 24 horas por dia. Há 30 dias num mês, você teria um valor de horas absurdo. Cada hora consumindo 5.000. Né? Então, você teria um valor de 720 horas, mais ou menos, cada uma consumindo 5.000 watts de potência. Então, como são valores muito grandes, daria aí 3.600.000, mais ou menos, watts em um mês. Só que, como são valores muito grandes, a gente não pode se permitir trabalhar com valores tão grandes. Então, o que a gente faz? A gente transforma essa unidade de watts em uma unidade maior, como quilowatts. Imagina eu medir a tua massa em gramas. Chegar para ti e perguntar, quanto é a tua massa? Sei lá, eu peso 1.000 gramas, 10.000 gramas, 100.000 gramas. E aí? A gente não convencionou a nossa unidade padrão para grama. A gente convencionou para qual? Quilogramas. Então, você pesa quantas gramas? Peso 100 quilogramas, peso 90 quilogramas, 80 quilogramas. Então, você tem uma relação diferente, justamente por causa dessa parte aí de unidades, certo? E aí, na parte de medida de potência, também foi convencionado, que eu estava usando agora o kilowatt e não o watt, beleza? Então, você tem 3 coisas aí, energia elétrica, potência e tempo. Quando a energia elétrica for medida em joules, a potência é medida em watts e o tempo é medido em segundos. Quando a energia elétrica for medida em quilowatt-hora, a minha potência é medida em kilowatt e o meu tempo é medido em horas. Então, você teria essa relação aí direta com a parte de unidades, tá bom?
E falando um pouco aí sobre essa tabela, que é uma tabela de aparelhos eletroeletrônicos, acho que todo mundo já deve ter visto ela aí uma vez na vida. Ela é uma tabela padronizada pelo Inmetro, né? Pelo Inmetro aí, para que a gente consiga ter um parâmetro, né? Para você ter uma ideia se vale a pena financeiramente comprar aquele produto ou não. Quando eu falo disso aqui, eu estou falando, por exemplo, essa tabelinha é de um chuveiro, tá bom? É a energia elétrica de um chuveiro, provavelmente um chuveiro elétrico. A marca ele fala aí, o modelo, Super Ducha, e ele fala a tensão nominal. Foi aquela parte que eu falei para você da região da lâmpada, né? A tensão que ele é feito para trabalhar. Então, a primeira coisa que você vai ver é olhar essa tabela e ver qual a tensão nominal que ele é feito. Pô, esse negócio foi feito para funcionar na tensão de 127 volts. É a tensão que funciona para minha casa? É a tensão que não funciona para minha casa? Aí tem que saber. Geralmente, nas nossas casas é de 220. Então, provavelmente você vê na sua geladeira, na sua TV, vai estar lá um negocinho do Inmetro e vai estar uma tensão nominal de quanto? 220 volts, que seria a tensão necessária para que você pratique aquilo ali. A potência máxima, que seria a potência utilizada comumente, né, a potência que vai ser consumida pelo aquele aparelho, no nosso caso aqui seria 5.400 watts, e a potência econômica, a potência mínima utilizada pelo aquele aparelho. Como a gente está falando do chuveiro elétrico, provavelmente essa potência máxima de 5.400 watts é quando ele está na opção inverno, ou seja, ele vai gastar mais energia para esquentar a água. E essa potência econômica de 2.200 watts é quando ele está na opção verão, né? É quando ele está gastando menos energia para esquentar a água daquele meu chuveiro. Bacana? Aí eu tenho eficiência energética. Eu tenho 95%. O que significa esses 95% de energia de eficiência energética? Significa que 95% da energia que chega no meu chuveiro é feita de uma forma útil. É utilizada de uma forma útil. Para que serve o chuveiro? Para esquentar a água que está ali presente. Para esquentar a água que está ali presente. Chegou 95% naquele meu sistema. Quer dizer, chegou 100% naquele meu sistema. Os 95% é eficiente, é uma eficiência energética. Os outros 5%, eu não sei. Pode ser usado para dissipação de som, pode ser usado para aparelhagem luminosa, né? Alguns acendem e tal. E aí você tem essa região de 5% de não eficiência. Beleza? Essa é a primeira informação que vem no meu card de consumo de energia elétrica. Depois vem a classe de potência. A classe de potência é a quantidade de potência útil para aquele cara ali. Percebam que essa classe de potência tem uma relação direta com a parte de potência máxima e potência econômica que o cara tem. Aí você tem a classe de potência A. Aquele aparelho vai consumir em média 2.400. A classe de potência B, 3.500, C, 4.600, D, 5.700, E, F até G, que consome 9.000. Ele vai me dizer qual é a classe de potência que o cara vai mais usar. Por exemplo, nesse chuveiro aqui, a classe de potência é uma classe de potência D. Beleza? Justamente por quê? Porque se eu vou variar em 6 escalas, se eu vou variar em 7 escalas, desculpa, ele está na quarta de mais econômica. Ou seja, ele não é um aparelho tão barato de se manter. Pode ser um aparelho bonito, pode ser um aparelho que funcione bem, mas barato ele não é. Por quê? O consumo dele em 7 está em quarto, né? Então você teria aí uma coisa mais ou menos mediana. Ele vai ser o mais econômico, mas também não vai ser o mais caro. Bacana? E aí você tem um consumo, 1 kWh, para um banho diário de 8 minutos. Mensal mínimo, elevação da temperatura de 10 graus, uma vazão de 3 litros por minuto seria 9,7. Então, a cada minuto funcionando, a cada banho de 8 minutos, ele vai consumir 9,7 kWh. Se for no máximo, né, naquela parte de potência máxima utilizada, para a mesma temperatura, 24 graus, uma vazão de 3 litros, ele vai consumir 24,2 kWh. Então, essa tabelinha foi feita por Inmetro para você ter um norte, tá bom? Na hora de escolher um aparelho eletroeletrônico para levar para sua casa. Porque além do preço que você vai pagar para adquirir o aparelho, você também tem que manter esse aparelho, né? Isso é muito importante. Algumas questões do Enem, ele não dá os valores escritos no texto. Ele dá uma figura com uma tabela como essa e pede para você extrair da tabela. E aí você tem que saber. Bacana?
Galera chegando aí em peso para aula agora. Uma boa noite a todos. Qualquer dúvida, fique à vontade para tirar. Bacana? Pode ficar à vontade aí. E aí você tem a Procel, né? Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica, que é uma empresa relativamente nova no Brasil, mas que está atuando junto com o Inmetro para facilitar a sua vida financeira quando fala de conta de luz. E aí eu tenho energia elétrica. O que é que eu falo de importante na energia elétrica? É a potência de um aparelho, que é o pio, a gente já falou lá, ou PUI, né, como você quiser chamar, e a energia elétrica consumida por esse aparelho, que é igual à potência que ele tem, vezes o intervalo de tempo necessário para que ele fique funcionando. Falei para vocês sobre a tensão, né? Você tem aqui, por exemplo, ó, aqui um exemplo de pilha, ó. Quer que eu desenhe a pilha aqui para ti? Fica mais fácil tu enxergar. Vamos supor, ó, você tem uma pilha aqui de 1,5 volts. Olha como parece uma pilha. Por quê? A pilha não tem um polo positivo e um negativo. Olha aqui, ó. Positivo, negativo. Então, o que isso quer dizer? Que a DDP entre aqueles dois pontos, a diferença de potencial, é de 1,5 volts. Fazendo um exemplo análogo lá à região da cachoeira, né? A diferença de potencial gravitacional, 1,5 metros, já era uma cachoeira. 15 metros, já era outra cachoeira muito mais forte. Então, quanto maior essa DDP, maior o nível da corrente elétrica necessária. E aí você tem o movimento dessas pequenas partículas de carga elétrica que fazem com que a lâmpada brilhe, né? Que a lâmpada acenda pela passagem da corrente elétrica. Percebam que a corrente convencionada vai em direção ao polo negativo, mas a corrente real, né, que é o movimento real dos elétrons, vai em direção ao polo positivo, tá bom? Não em direção ao polo negativo. Por que existe essa corrente convencionada? Para ficar a favor do campo elétrico, beleza? Ficar sempre a favor do campo elétrico. Como é que cairia numa questão, Matheus? Falou aí, falou, e agora está na hora das questões. Como é que cairia numa questão? Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: em um chuveiro elétrico, a DDP em seus terminais vale 110 volts e a corrente elétrica que atravessa ele vale 20 amperes. Qual é a potência elétrica consumida pelo chuveiro? Beleza. Potência elétrica, a gente já viu que é igual ao pio, né? O PUI. Potência é igual a DDP vezes o valor da minha corrente elétrica. Bacana. Então, o que é que eu separo? Os dados que a questão me deu. Quais foram os dados que a questão me deu? DDP vale 110, corrente elétrica vale 20. Então, aí, qual seria a potência elétrica consumida pelo meu chuveiro? Eu vou pedir um minutinho para deixar vocês tentarem fazer a questão. Quando eu falo dessa situação de potência elétrica, o que vai acontecer? A minha potência elétrica é um cálculo simples entre a voltagem e a corrente. A potência elétrica gerada por um sistema é a DDP que vai ser submetida àquele sistema, vezes o valor da corrente que vai estar atuando sobre ele. Então, a minha potência elétrica vai ser igual. A DDP do sistema vale 110, beleza? Vezes o valor da corrente que vai estar passando por ele. Quanto é que vale essa corrente? A própria questão já me deu o valor da corrente para que eu possa aplicar da fórmula direto, né? Então, seria 110 vezes 20.
Logo, qual seria a minha potência? 11 vezes 2, 22. Adiciono esses dois zeros. Então, a minha potência daria 2.200 watts de potência para que eu consiga realizar aquela simulação ali. Ariel aí, perfeito gabarito, sem nenhuma dúvida de que dá 2.200. Bacana? Próxima questão de letra A e letra B. Então, o que a questão fala? Um aparelho elétrico alimentado por um ADDP de 220 volts, olha, aqui já me deu ADDP, valendo 220, consome uma potência elétrica de 100 watts. Calcule. Aqui ele já me deu o valor da potência. Ó. Calcule. Letra A, intensidade da corrente elétrica. Letra B, energia elétrica que ele consome em 8 horas, expressa em kWh. Bacana? E aí, como é letra A e letra B, vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Galera, só antes da gente resolver essa segunda questão, a galera de São Pedro pediu para eu voltar na questão anterior para eles poderem tirar um print para copiar. Tranquilo, galera, pode ficar à vontade. Quando vocês estiverem aí, vocês vão pedindo aqui. Galera de São Pedro, logo, logo, a gente vai ter uma aula aí também. Estarei presente, pô, dar logo spoiler aqui. Mas, tá aí, viu? Rapidinho, pra gente poder continuar a questão. Na hora que vocês estiverem tirado, dá um ok aí, por favor. Acho que 30 segundinhos é tempo suficiente. Pronto, valeu. Vamos para cima. Próxima questão fala o seguinte. Um aparelho elétrico alimentado sobre ADDP de 220 consome a potência de 100 watts. Calcule. Letra A. A intensidade da corrente elétrica que percorre o aparelho. Bom, potência. Você tem aí, potência é igual a I vezes U, né? O famoso π. Fácil de lembrar. Então, qual foi a potência que ele me deu? A potência que ele falou foi de 100 watts. Ah, 100 watts, legal. Igual ao valor da corrente que eu quero descobrir, vezes o valor da minha DDP. Quem é a minha DDP? Minha DDP está valendo 200, tá bom? Minha DDP está valendo 200. Então, daqui eu posso achar o valor da corrente gerada. Zeros morrem com zeros. E aí eu tenho que o valor da minha corrente seria igual a 1 sobre 2. O 2 está multiplicando, eu jogo ele para o outro lado, ele vai como? Ele vai dividindo. Então, qual seria aí o valor da minha corrente? Minha corrente valeria 0,5 amperes, né? Seria esse valor aí de 0,5. Show!
Então, eu já tenho aí o valor da minha corrente gerada para o meu sistema. O que vai acontecer? Letra B. A energia elétrica que se consome em 8 horas, expressa em kWh. Tá bom. Aqui é outro padrão, porque a energia elétrica que vai ser consumida é igual à potência que o cara vai ter vezes o intervalo de tempo que ele vai ter para consumir aquela energia elétrica. Bacana? Só que, cuidado. Por quê? Porque ele quer em kWh e ele me deu a minha potência em watts, tá bom? Então, eu tenho que ter cuidado com essa parte da energia elétrica. Bacana. A energia elétrica vai ser igual. Quanto é a minha potência? 100 watts. Só que eu tenho que dividir por 1000 para que ele fique em kWh. Isso aqui vezes 8, né? Que é o número de horas que aquele aparelho vai ficar ligado. Então, qual seria a minha energia elétrica do sistema, né? Qual seria a minha energia elétrica do sistema? 100 dividido por 1000 daria aí 1 sobre 10 vezes 8. Daria, então, um total de 0,8 kWh, né? 0,8 kWh. Bacana? Então, nosso gabarito da primeira corrente 0,5 e da segunda 0,8 kWh seria o consumo da minha energia elétrica. Beleza? Você está copiando aí? Tira o print, por favor. A gente já está chegando ao finalmente da primeira aula. Falta mais uma questãozinha para a gente fazer. Então, tira rapidinho um print aí para que você possa acompanhar com mais calma. Mas não se preocupe aí, deixar mais uns 20 segundinhos na tela para que você consiga terminar de copiar. Tá bom? Lembrando que na primeira ele se descobre potência. Então, quando eu falo com potência, ele fala sobre o valor da corrente vezes a DDP. E a energia elétrica é igual a potência vezes o tempo necessário. Ok? Então, 3, 2, 1. Vou passar. A terceira questão dessa primeira aula que a gente está fazendo, a gente vai fazer a aula de resistores, fala o seguinte. Um aparelho elétrico lê-se 300 watts, 120 volts. Estando ligado corretamente, calcule. Letra A intensidade da corrente elétrica que o atravessa. E letra B, a energia elétrica em kWh consumida em 2 horas, tá bom? Uma questão extremamente parecida com a que a gente fez anteriormente. Então, 1 minutinho para vocês tentarem realizar a questão. Então, galera, quando eu boto esses valores nos sistemas que a gente já viu, estou atrás da corrente elétrica de novo, tá bom? Que eu vou usar o pio. Tranquilo aí nessa relação quando eu falo dessa parte. Qual seria o valor da minha potência no sistema? A potência do sistema, ele próprio deu, seria 300 watts. Eu falei para vocês que é potência nominal e voltagem nominal. Ele é feito para funcionar nessa situação. E ele quer saber o valor da minha corrente quando eu ligo ele a uma DDP de 120, né? Quando eu ligo ele a uma DDP de 120. Então, quando eu faço essa divisão, eu tenho o valor da minha corrente. Isso aqui vezes 120. 120 está multiplicando, eu jogo para o outro lado, ele vai dividindo. Então, o valor da minha corrente seria 300 por 120, que daria um total aí de 2,5 amperes, né? Bacaninha aí essa primeira parte. A segunda parte, ele quer a energia elétrica em kWh consumida em 2 horas. Aí eu jogo para a forma de energia elétrica, né?
a energia elétrica necessária, que é igual a potência vezes o tempo que aquele aparelho vai estar ligado. Lembra lá do exemplo da geladeira. A geladeira vai consumir muito, ela é ligada o tempo inteiro, tá bom? Não se esqueçam dessa parte do tempo, é muito importante essa parte aí. Só que a questão me deu em 300 watts, né? Ele quer em quilowatt-hora. Então, eu tenho que pegar esse valor e dividir por quanto? Por 1000. Isso aqui vezes o valor do tempo necessário para ela ficar ligada. Como ele quer em horas, já tem 2 horas lá, pode jogar o 2 para cá. Bacana? Então, o que é que eu posso simplificar? 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, tchau. Então, eu teria um consumo de 2 vezes 3, 6 sobre 10. Logo, a minha energia elétrica consumida seria de 0,6 kWh para aquele meu sistema ali. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao fim da nossa primeira aula de revisão, certo? Nessa primeira aula que a gente passou por corrente elétrica e daqui a pouquinho a gente vai dar um rápido intervalo, já a gente volta, a gente começa a revisão de resistores, tá bom? Então toma água, vai ao banheiro rapidinho, já já a gente volta. Tchau!